Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Do verso 12 ao verso 28. 1 Coríntios, capítulo 15. 12 ao versículo 28. Que diz a palavra do Senhor: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, para que quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todos principados, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Queremos bendizer e exaltar o teu nome. Eu quero te pedir, Senhor, primeiramente pela tua graça, pela tua misericórdia, reconhecendo, Senhor, que somos pecadores, que sou pecador e careço da tua graça. Que o Senhor venha iluminar a minha mente para que a tua palavra seja exposta com fidelidade e somente o nome de Cristo seja exaltado nesta noite. Prepara os corações para aquilo que o Senhor quer falar através da tua palavra. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos dando continuidade à série expositiva no livro de Coríntios, de 1 Coríntios, e nós estamos tratando acerca de um dos temas mais relevantes que trazem toda a sustentação à fé cristã, que é a doutrina da ressurreição. É interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta a 1 Coríntios, ainda no capítulo 1, ele disse que
a mensagem que ele pregava era a mensagem de Cristo e Cristo crucificado. Mas quando nós nos deparamos acerca desta doutrina da ressurreição, existem duas opções acerca do relato da ressurreição de Cristo. A primeira delas é a compreensão que tudo que é relatado acerca da ressurreição de Cristo não passou de uma grande armação, de um grande arrumadinho, de uma seita liderada por um megalomaníaco ególatra que se dizia Deus, mas que não passou de um grande impostor que cravou o seu nome na história de toda a humanidade. Mas existe uma outra opção, que é a opção revelada nas Escrituras acerca da ressurreição real e corpórea de Cristo Jesus. A fé cristã, ela não pode somente falar da vida, da crucificação e da morte de Cristo e excluir a sua ressurreição, pois tornaríamos a mensagem incompleta. Para que exista plenitude no Evangelho, nós não podemos negligenciar acerca da ressurreição de Cristo, que está no centro da fé cristã. Porque se não há o evento da ressurreição, nós estamos colocando Cristo no mesmo patamar de muitos mártires que existiram ao longo da história, que morreram por uma causa importante, mas que apenas morreram e não ressuscitaram. Era necessário que Jesus vencesse a morte para conferir a nós o livramento da morte e para confirmar as suas próprias promessas feitas em vida, direcionada para o seu povo. E nessa noite nós iremos expor acerca dessa segunda opção que é garantida e assegurada pelas Escrituras, o que já era suficiente para toda a cristandade, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é autoritativa, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós devemos nos curvar e nos submeter a todos os seus ensinos, porque ela é a verdade. Mas esta verdade não é apenas garantida pelas Escrituras. Os próprios historiadores atestam acerca da ressurreição corpórea de Cristo, o que fornece esperança para que possamos depositar a nossa fé, a nossa esperança numa fé genuína. E é interessante o relato de um professor de história da Universidade de Oxford, uma das mais respeitadas do planeta. Eu não estou falando de um teólogo, eu não estou falando de um exegeta, eu estou falando de um professor da Universidade de Oxford que diz da cadeira da história moderna, que ele fala: por muitos anos tenho estudado as histórias de outros tempos e examinado as evidências daqueles que escreveram sobre elas. E não conheço um único fato na história da humanidade que tivesse sido provado por melhores e mais plenas evidências de toda espécie para o entendimento de um inquiridor equânime do que o grande sinal que Deus nos deu. Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é incontestável. É um fato real e histórico. Porque de fato Jesus venceu a morte, triunfou sobre a morte. A consequência é que toda a realidade acerca que está ao nosso redor
deve ser redefinida em consequência desse fato tão relevante. E como igreja do Senhor, nós temos de ter a consciência que as lágrimas das lutas, das perdas, do luto, das traições, das aflições, continuam tendo espaço na experiência da vida cristã. O próprio Cristo nos alertou que teríamos aflições. Entretanto, as lágrimas do desespero, do desamparo, da desesperança não encontram mais guarida aos que foram alcançados pelo Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devido à esperança que um dia ressuscitaremos e viveremos em corpos glorificados, onde não haverá mais angústia, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, apenas o deleite e o esplendor da glória do nosso Senhor. Existe um ditado popular muito conhecido, principalmente no nosso querido Nordeste, que diz que a esperança é a última que morre. Na verdade, a nossa esperança morreu, mas ela ressuscitou e está viva à direita de Deus Pai. A fé cristã é baseada e permeada nesta verdade. Porque a nossa esperança é Jesus e Ele provou que é invencível. Ele está vivo e reina ao lado de Deus Pai. E Ele está cuidando, protegendo, provendo, nos amando com amor incondicional, apesar de quem somos. Porque não somos merecedores do amor incondicional de Cristo. Mas nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. As melhores notícias que poderiam acontecer em toda a humanidade não estão relacionadas com os grandes inventos. Não está relacionada com a descoberta da penicilina, que foi uma grande revolução na medicina. Com os avanços tecnológicos. Apesar de tudo isso ser bastante relevante e é fruto da graça comum que Deus oferta a homens e mulheres a produzirem algo relevantes e importantes para toda a humanidade. Mas a grande notícia para toda a humanidade está diretamente relacionada a um túmulo vazio. O túmulo vazio, ele tem poder para transformar absolutamente toda e qualquer situação, porque Cristo morreu, mas Ele ressuscitou e reina eternamente. Nós temos de ter a certeza e a convicção que enquanto o túmulo está vazio, o trono está ocupado, porque Ele está sentado num alto e sublime trono e governa absolutamente todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas que está vivo. Não um Cristo que estava vivo e agora está morto, pendurado numa cruz. É interessante que em nenhum lugar das Escrituras a doutrina da ressurreição é tão robusta, profunda, como em 1 Coríntios, especificamente no capítulo 15. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo estava escrevendo para os irmãos da igreja de Coríntios.
Porque a igreja de Coríntios começou a abandonar a sua fé e ser fortemente influenciado pela filosofia grega. Os irmãos de Coríntios começaram a abandonar as verdades que haviam sido lançadas pelo próprio apóstolo Paulo e passaram a acreditar e a abraçar falsos ensinos. O dualismo grego era muito intenso naquela época. E eles ensinavam que o espírito era essencialmente bom, enquanto o corpo, qualquer matéria, era essencialmente má. A doutrina da ressurreição era uma coisa execrável e abominável para a mentalidade grega. Os saduceus, os teólogos liberais de Jerusalém, influenciados pela filosofia grega, eles não acreditavam na ressurreição corpórea de Cristo. Eles rejeitavam. E o apóstolo Paulo sabia do perigo que a igreja estava correndo, razão pela qual ele escreve para exortar e para chamar os irmãos de Coríntios de novo para os ensinamentos apostólicos. No domingo passado, nós vimos a exposição do verso 1 ao verso 12, onde do verso 1 ao verso 2, nós podemos observar que a doutrina da ressurreição, ela era imprescindível, inclusive para a ressurreição e a salvação dos próprios coríntios. Porque se de fato Jesus não houvesse ressuscitado, ele não tinha credenciais para ressuscitar os irmãos da igreja de Coríntios, para salvá-los dos seus pecados. Do verso 3 e o verso 4, nós vimos que a própria Escritura do Antigo Testamento já prenunciava a ressurreição de Cristo. A morte de Jesus não foi um acidente, nem a sua ressurreição uma surpresa. Jesus ressuscitou conforme as Escrituras. A ressurreição de Cristo foi um acontecimento histórico profetizado pelo próprio Deus. E dos versos 5 ao verso 11, é relatado que Cristo foi visto, visualizado por muitas testemunhas. A ressurreição de Cristo foi um evento histórico incontroverso. O Cristo ressurreto foi visto por centenas de testemunhas. Ele foi visto por Pedro, ele foi visto por Tiago, ele foi visto pelos 12. Ele foi visto por 500 irmãos de uma só vez, e muitos deles naquela época ainda estavam vivos para testificar que de fato haviam visto. Do verso 12 ao verso 19, o apóstolo Paulo passa a argumentar se é possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos. Paulo vai apresentar a sua argumentação, que demonstra que é indissociável, não tem como separar a ressurreição de Cristo com a ressurreição daqueles que morreram depositando a sua fé genuinamente em Cristo. Negar a ressurreição de Cristo é negar o cerne do cristianismo. Mas na igreja de Coríntios, as pessoas estavam defendendo a veracidade da ressurreição. Alguns defendiam a veracidade da ressurreição de Cristo, mas estavam negando a possibilidade da ressurreição dos mortos. Isso comprometia todo o sistema
que dava sustentabilidade à fé cristã. Se nós negarmos esse fato, nós estaremos comprometendo toda a história da redenção, que aponta para a nossa esperança de vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele começa a discorrer que se não há ressurreição, nos versos 13 e 16, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós estamos servindo, seguindo e pregando um Cristo morto, impotente, que não tem a mínima capacidade de salvar pecadores como nós. No verso 14, o apóstolo Paulo segue desenvolvendo e diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É perda de tempo. Ouvir uma mensagem cristã é algo desprovido de propósito, se de fato Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé evangélica é vazia de sentido, de conteúdo, de qualquer proveito pertinente à eternidade. É uma pura ilusão. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos muito desconectados desta realidade que as Escrituras nos apresentam com tamanha clareza. E o apóstolo Paulo diz que não apenas é vã a pregação, mas também é vã a nossa fé. Como desdobramento lógico, se Cristo não ressuscitou, a mensagem que nos conduziu para a fé é falsa. E tal fé está baseada numa mentira, num engodo, numa fraude, em uma grande encenação. Se Cristo não ressuscitou, estamos fundamentados a nossa crença em algo vazio, em uma inverdade. Do verso 15 e verso 16, o apóstolo Paulo segue trazendo a sua argumentação. O perigo de sermos tidos como falsas testemunhas. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se de fato Cristo não ressuscitou, nós estamos defendendo e pregando e testemunhando de Deus algo que Ele não fez. Nós estamos imputando ao próprio Deus uma inverdade, uma mentira. Porque se Cristo não realizou, se Cristo não ressuscitou, Deus não realizou aquilo que havia prometido. E, consequentemente, nós estamos sendo levianos, blasfêmios contra o nosso próprio Criador. O verso 17, o apóstolo Paulo segue de forma muito enfática. E ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Atentem bem, meus irmãos, para termos uma compreensão acerca desse versículo que é muito importante. Não havendo a ressurreição de Cristo, nós permanecemos nos nossos pecados.
E não apenas nos nossos pecados, na consequência dos nossos pecados, recebendo a justa punição, o justo castigo das nossas infrações. Se Cristo não ressuscitou, a sua morte não foi vicária, não foi substitutiva, e por isso ainda estamos perdidos, condenados à morte eterna. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É muito relevante estas verdades. A ressurreição de Cristo é a evidência de que o sacrifício que Ele fez a favor dos pecadores foi aceito por Deus. É a ressurreição de Cristo que autentica o sacrifício perfeito e cabal de Cristo na cruz do Calvário para aplacar a ira santa de Deus contra a transgressão da sua lei. A ressurreição, ela testifica, ela autentica toda a história da redenção. No verso 18, o apóstolo Paulo segue de forma categórica e diz: e ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança e bem-aventurança de eternidade. Se Cristo não ressuscitou, então a morte tem a última palavra para os que dormiram em Cristo, para os que morreram crendo na esperança da ressurreição eterna. Simon Kistemaker, comentarista do Novo Testamento, ele diz: se uma pessoa nega a ressurreição, Paulo informa aos leitores, a implicação lógica é que aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressurgiu dos mortos, então Deus condena as pessoas a castigo eterno por causa de seus pecados. Elas nunca entram no céu para estar na presença de Deus, e finalmente o corpo delas permanece para sempre no túmulo. Afastadas, separadas do Deus vivo, elas perecem. Se os coríntios que negam a doutrina da ressurreição dizem que aqueles que morreram estão com Jesus, então eles se contradizem. Uma negação da ressurreição significaria que todos pereceram, incluindo o próprio Jesus. Mas Paulo prossegue no seu argumento no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança estiver relacionada apenas às coisas desta vida, nós nos tornaremos os mais infelizes dos homens à luz das Escrituras Sagradas, porque fomos enganados e perdemos a nossa esperança naquilo que é mais valioso e precioso do Evangelho, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Se isso não é verdade, não existe céu, não existe inferno, não existe eternidade, não existe tudo aquilo que o próprio Cristo, de forma muito clara, deixou registrado em sua palavra. E é impressionante, meus irmãos, que a mensagem contemporânea, especificamente da teologia da prosperidade, é um exemplo
prático de uma esperança que se limita apenas a esta vida, apenas aos prazeres e riquezas terrenos. É uma teologia centrada no bem-estar físico e na prosperidade material, nas coisas da terra e não na salvação em Cristo Jesus. Atentem e cuidado no que estão ouvindo. São mensagens que divinizam o homem, demonizam a salvação, e a negação do sofrimento são os princípios pilares da teologia da prosperidade. As igrejas neopentecostais não estão preocupadas em apontar o plano da redenção, o plano da salvação que Deus planejou antes da fundação do mundo para o seu povo em Cristo Jesus. Tais pregadores, mensageiros e apóstolos contemporâneos, eles apresentam e pregam acerca de promessas que Deus nunca fez, nunca prometeu, e esquecem da grande verdade revelada nas Escrituras. E a promessa que Ele nos fez, esta, a vida eterna. É essa a grande promessa, registrada em 1 João, capítulo 2, verso 25. A promessa que Cristo fez para o seu povo é a promessa e a garantia de vida eterna. E o apóstolo Paulo, no verso 20, ele traz uma conclusão inequívoca, dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. E sobre as implicações e a importância da ressurreição de Cristo para o seu povo, Gary Crampton, grande comentarista do Novo Testamento, ele afirma: não se pode superestimar a importância da ressurreição de Cristo. Ela consistia na parte central da pregação dos apóstolos. A ressurreição de Cristo assegura a justificação do povo de Deus. É parte necessária da confissão do crente. Na ressurreição, como as primícias que dormem, a ressurreição de todos os pecadores eleitos está garantida. A doutrina da ressurreição de Jesus Cristo confirma a verdade que o estado final do cristão é o corpo e a alma em glória com Deus triuno. É isso que deve nos encher de alegria. É isso que deve ser a fonte motriz da nossa esperança. Mas muitas vezes nos embaraçamos com tantas coisas dessa terra, empreendemos tanto tempo, tanta força, tanto esforço, tantas lágrimas, com coisas que são efêmeras, que são passageiras, e esquecemos que nós temos uma esperança que nada nem ninguém pode nos roubar, que é a eternidade com Cristo Jesus. O verso 21, o apóstolo Paulo segue dizendo: porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. O apóstolo Paulo agora nos remete para a criação, para o Gênesis. Que Deus criou o homem do pó da terra, que Ele soprou em suas narinas, tornando-o detentor da sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança passa a ser algo inerente à vida do homem. Mas essa imagem logo seria manchada,
Porque apesar da advertência de Deus, que se ele comesse do fruto proibido, certamente ele morreria. O nosso primeiro pai desobedeceu. O nosso representante federal transgrediu a lei de Deus. E como o pacto havia sido feito com Adão, como nosso representante legal, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele naquela primeira transgressão. E a queda trouxe para toda a humanidade um estado de pecado e de miséria. É essa situação que toda a humanidade se encontra. E é interessante e ao mesmo tempo preocupante, como alguns tentam harmonizar, relativizando verdades tão essenciais à fé cristã. Os teólogos liberais e os neo-ortodoxos, eles negam a literalidade do relato da queda de Gênesis 3, rejeitando a sua literalidade, cancelando o vínculo entre a humanidade e Adão, e negando com isso o pecado original e a própria queda da raça, que reflete diretamente na história da redenção. Se negarmos a literalidade de Gênesis 1 a 3, nós desconstruímos toda a meta narrativa do plano da salvação em Cristo Jesus. Adão e Eva existiram. Não trata-se de uma mitologia. É palavra de Deus, é verdade. E na queda de Adão, toda a humanidade caiu e tornou-se pecadora. Paulo, à luz das Escrituras do Antigo Testamento, em particular Gênesis 3, 17 e 19, que por conta do pecado de Adão e a sua descendência tornam-se sujeitas à morte. Como bem disse Agostinho de Hipona, antes da queda, Adão podia pecar ou não pecar. Depois da queda, ele não podia não pecar. Adão, sim, de fato, tinha o livre-arbítrio. Mas após a queda, o homem, ele perde esta capacidade. Adão tinha a capacidade de não pecar e pela sua obediência receber a imortalidade no pacto das obras. O pacto das obras, de uma maneira muito simplista, era que Deus estabeleceu uma única lei, que ele não poderia comer do fruto proibido. Se ele obedecesse, ele teria vida eterna. Se ele desobedecesse, ele teria como consequência a morte eterna. E meus amados irmãos, pela desobediência de Adão, a raça humana recebeu a penalidade da morte. Porém, Cristo viveu de modo obediente e venceu a morte para benefício de todo o seu povo. Enquanto todas as pessoas enfrentam a morte por causa do pecado de Adão, atentem bem, só os que estão em Cristo recebem a vida por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Ao contrário do que os universalistas defendem, o universalismo é uma doutrina herética que deve ser refutada pela fé ortodoxa, que defende que todos os seres humanos, no final, serão salvos, porque Deus é bom. Mas afinal, será que haverá uma ressurreição geral? Sim.
Os crentes serão ressuscitados para a vida eterna. E os incrédulos para a vergonha, desprezo e juízo eterno. Em João 5,29, Jesus disse: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esta é uma mensagem que tem muitas vezes sido negligenciada. Mas céu e inferno é uma verdade inconteste. E nós temos de ter a consciência de tudo isso. Do verso 23 e 24, cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Em Tirão virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade de poder. Primeiramente, depois de que Cristo é ressuscitado, então aqueles que pertencem receberão um corpo glorificado. E é interessante que a ressurreição do seu povo ocorre em 2 estágios, segundo 1 Tessalonicenses 4,16. Primeiro, os mortos em Cristo serão ressuscitados dos seus túmulos. E depois, os crentes que estiverem vivos serão transformados, terão os seus corpos glorificados. Depois da ressurreição dos crentes, Cristo abolirá todas as forças espirituais do mal. Ele dominará tudo plenamente. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Cristo dominará plenamente, absolutamente tudo. E no verso 26, o apóstolo Paulo diz: o último inimigo que será abolido é a morte. Entre as forças hostis está a morte. Para a raça humana, esta força hostil vem dominando desde a queda de Adão. A morte tornou-se triunfante sobre toda a humanidade quando Satanás induziu o homem a pecar e a transgredir a lei de Deus. A desobediência de Adão resultou na morte dele próprio, da sua esposa e de toda a sua descendência ordinária. Mas aprove a Deus que Jesus, ele venceu a morte pela sua ressurreição e abolirá a morte plenamente na consumação dos séculos. Jesus, como o segundo Adão, é as primícias de uma criação restaurada por meio da sua obra mediadora. Finalmente, a morte é o último poder maligno que perderá o seu domínio contra toda a humanidade. Não haverá mais poder sobre nós. Ernst Maia falou com muita precisão: a ressurreição de Cristo é o coroamento do seu ministério terreno. Ela é repleta de significado para o ministério de Cristo e, consequentemente, para a vida da igreja, que é seu corpo. Sem a ressurreição, a obra de Cristo seria nula. A igreja não existiria, não haveria salvação e estaríamos todos perdidos para sempre. Nada falaria, nada teria sentido. E nós estávamos caminhando como errantes perdidos, sem qualquer esperança. Mas, meus irmãos, eu quero concluir trazendo algumas reflexões acerca de aplicações da ressurreição de Cristo às nossas próprias vidas. É pela ressurreição de Cristo
que nós fomos regenerados em Cristo Jesus. E o próprio Cristo infunde em nós uma nova disposição de nos conduzirmos, influenciados pelo Espírito Santo de Deus, em direção à vontade de Cristo. Se nós não formos regenerados pelo Espírito, nós permaneceremos escravos do pecado e completamente inclinados para fazer apenas aquilo que desagrada a Deus. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa regeneração, de nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa justificação. A morte de Cristo foi para expiar os nossos pecados, e a sua ressurreição assegura de forma efetiva a nossa justificação. A morte e a ressurreição se completam no ato soberano, salvador de Deus para o seu povo. A ressurreição de Cristo é um sinal da nossa justificação. Neles temos a declaração da absolvição da condenação de morte que temos em decorrência dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo, ela nos oferta, mediante a fé, o perdão dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo assinala que há perdão para todos os que pela graça creem em Jesus Cristo. E por último, a ressurreição de Cristo dá sentido à nossa fé. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé, por mais intensa que ela fosse, ela estaria completamente alicerçada e fundada numa grande mentira. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus e o sinal autenticador da nossa fé. A grande diferença do cristianismo e de todas as religiões, uma das grandes diferenças, é que o túmulo de Jesus está vazio. Todos os grandes líderes religiosos permanecem mortos. Não foram capazes de triunfar contra a morte. E nós cristãos celebramos dominicalmente a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, porque Ele vive e podemos crer no amanhã. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Isso deve gerar uma fé e um entusiasmo para perseverarmos em meio às lutas, perseverarmos em meio ao luto, perseverarmos em meio às aflições, às tribulações, aos desertos que enfrentamos nesta peregrinação, na certeza e na consciência que estamos aqui apenas como peregrinos, mas que a Canaã celestial com o Cristo ressurreto nos espera. A certeza da ressurreição de Cristo está verdadeiramente alicerçada no meu e no seu coração. Eu e você temos experimentado essa alegria, essa esperança, esse conforto da verdade da ressurreição de Cristo, que ela promove em nossos corações? Ou será que estamos vivendo sem esperança? Temos esquecido dessas verdades tão relevantes para a nossa
fé, para repousarmos a nosso coração e a nossa confiança num Deus soberano, um Deus que conduz a sua história de uma forma plena, permeada pelo amor, pela graça, pela misericórdia, que alcança pecadores como eu e como você, no seu infinito amor. Será que nós estamos anelando e ansiosos, esperando pela volta de Cristo Jesus, no seu retorno glorioso, de forma visível, corpórea, onde todo joelho terá de se dobrar e reconhecer que só Ele é Senhor? Você, meu amado irmão, que já confessou a Cristo Jesus, que esta certeza esteja alicerçada em seu coração, que essa certeza vinha promover esperança em meio às situações pertinentes a este mundo caído. Que nós não venhamos nos desesperar como se não tivéssemos mais esperança, mas que possamos repousar plenamente os nossos corações e buscar contentamento pleno em Cristo Jesus, que é capaz de nos fornecer absolutamente tudo que necessitamos nesta vida. Mas se existe aqui alguém que nunca confessou a Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 10, verso 9, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia no Cristo ressurreto, que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que teve poder para triunfar sobre a morte e tem poder para assegurar a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Que possamos sair desta noite com o coração repleto, bradando de alegria e de gratidão por tão grande salvação, mesmo sendo quem somos, mesmo não tendo absolutamente nada que possa prover a nossa salvação, mas Cristo, com a sua graça irresistível, alcançou os nossos corações e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, para perseverarmos na esperança que Ele ressuscitou e um dia ressuscitaremos e estaremos com Ele na eternidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez.